E o programa Bem Juliana está de volta, como anunciei. Então, na abertura hoje, estamos gravando diretamente da Verdade Igreja para conhecer um pouco mais desta igreja que tem feito tanto por Francisco Beltrão e por toda a região. E por isso que o meu convidado é o pastor sênior aqui da igreja, o pastor Bill. Seja bem-vindo à nossa programação, pastor. Obrigado, Ju. Parabéns pela audiência. Para nós é uma honra poder estar com vocês nesse momento. Pastor, existe uma curiosidade para a gente entender, um pouco da sua trajetória. O pastor não é natural aqui da nossa região, é lá de Santa Catarina. Conta pra gente um pouco. Olha, segundo a CESU, eu já sou nativo, porque já faz 5 anos, ou melhor, no dia 20 de novembro, agora vai fazer 10 anos que a gente está em Francisco Beltrão, e eu sou natural de Rio Fortuna. Onde fica? No pé da serra do Rio do Rastro, naquela região, mas residi boa parte da minha vida na ilha, em Florianópolis. E o seu ministério, como iniciou, A gente sabe, a gente ouve muitos testemunhos, inclusive o pastor tem o seu testemunho também ali no YouTube, a gente vai deixar o link para vocês também poderem acompanhar através de um QR Code, mas conta pra gente como foi esse processo até chegar hoje como pastor sênior da Verdade Igreja. Então, há 23 anos atrás eu conheci Jesus e nesse processo eu era bem mais novo, ali com 19, 20 anos eu tive essa experiência. Então eu passei uma vida de drogadição, perdido, falta de paternidade. Mas um dia eu tive uma experiência, e essa experiência mudou a minha vida, mudou a minha história. Então de lá para cá, são 23 anos que eu caminho com Jesus, 3 anos depois eu casei, e em todo esse tempo eu sempre fui muito intenso, sempre buscando muito Jesus, sempre ganhando muitas almas, pregando o Evangelho, muito profético, Deus me usando em todas as áreas, pela graça e misericórdia. Aí casei, aí a minha esposa me ajudou naquela empreitada, se tornamos líder de jovens, cuidamos de ponto de pregação, e nosso trabalho foi muito bom em Santa Catarina. Foi tão bom que um dia a gente recebeu o convite para vir para cá. E aqui, em 2015, a gente chegou, 20 de setembro de 2015, nós chegamos e começamos um trabalho. Já tinha um trabalho, porém ele não foi consolidado. Então a gente começou praticamente com 4, 5 pessoas aqui na cidade. E agora, dando essa repercussão toda, Mas tem uma história, um background de fundo. E aqui vocês não tinham nenhum familiar, nada, foi realmente começar do zero. Vocês colocaram o pé e Deus foi colocando o chão. Foi bem isso mesmo. Nós chegamos aqui, inclusive a gente teve que se desfazer dos eletrodomésticos, Porque falaram para nós que era tudo 110. Então a gente abriu mão de tudo, vendemos carros e começamos aqui só nós. E foi gradativo. A gente fez aí 3 ou 4 mudanças de lugar, porque foi crescendo, foi mudando, foi crescendo, foi mudando, até que a gente parou aqui. E aqui eu não sei quanto tempo a gente vai ficar, Tomara que o mínimo possível, porque Deus tem feito algo muito grande nesse lugar e nessa cidade. E agora, aquela pergunta que eu sei que quem está em casa e não tinha ouvido falar ainda, está nos assistindo de outras regiões, como nasceu a Verdade Igreja e qual é a cultura dela? É interessante que a Verdade Igreja nasceu em 1993 e era um grupo de católicos. Fizeram crisma, catequese, aprenderam todo o fundamento dentro da igreja católica e eles começaram a ler, a buscar a Deus e Deus deu uma direção para esse grupo abrir a Verdade Igreja. E nós temos esse privilégio. Essa é a nossa origem. Agora, somos católicos? Não. Vocês são nichados? Não, nós somos um grupo de cristãos que começaram a ler e a buscar de Deus uma identidade, uma missão, visão, valores, um DNA. Quando a gente fala de cultura, nós temos uma cultura bem abrangente. Por exemplo, você andando dentro da igreja, você vai ver como está organizado, mas onde você também não enxerga, está organizado. Porque onde estão os teus olhos, nós queremos que você veja organizado, mas aonde estão os olhos do Senhor, nós queremos mostrar para Ele que também está limpo, também está organizado. Então nós temos uma cultura de excelência, nós temos uma cultura catalisadora, nós temos uma cultura de palavra,
de profético. Nós temos uma cultura geracional. Nós estamos de olho nas transições de gerações, desde a criança que nasce ao senhorzinho que está envelhecendo. Nós temos uma cultura apostólica, relacional e mobilizadora. Então, se você reparar, nós temos um número bem expressivo de voluntários. E sabe o que é interessante? Na maioria são empresários que chegam aqui, eles são constrangidos pelo amor do Senhor e eles entendem que não se trata apenas do vinho e do pão. Estou falando da ceia, né? Semana de Páscoa, não é só o vinho e o pão, é também a bacia e a toalha. Deus nos ama de tal maneira que o mínimo que a gente faz é servir. Como igreja, Ju, nós queremos lavar os pés dessa cidade. E hoje, qual é a média de circulação de pessoas aqui durante o mês, na Verdade Igreja? Olha, se for somar todos os domingos, dá uma média de 4.500, 5.000 pessoas. Uma média por domingo, quase 1.000, tá ali, crianças juntos, né? E pastor, por que fazer o culto apenas no domingo e em 2 horários? Conta pra gente. Então, nós optamos por fazer somente celebrações no domingo porque eu gosto da ideia de estar numa igreja leve, sem aquele peso. Poxa, muita programação. Não parece, mas nós temos ensino na terça, pequeno grupo na quarta, que a gente chama de hub. Aí na quinta tem o hype, que é os adolescentes. No sábado tem os jovens. Então, se eu colocar mais um culto no meio da semana, fica puxado. E como pastor e pai eu quero ter tempo de qualidade com a minha família e eu quero que você tenha tempo de qualidade com a sua casa, com a sua mãe, seu pai, com os seus. E eles não tenham aquela impressão, poxa, a Ju só está na igreja. Não, a Ju está em casa também, só que domingo ela está na igreja. Então domingo a gente não abre mão. Para nós da Verdade Igreja, domingo é inegociável. E 2 cultos, porque realmente a capacidade de público também está quase lotada, né? Ju, hoje é 2. Nós já estamos trabalhando com a ideia do terceiro culto, às 5. Então nós estamos organizando nosso mezanino. A gente quer fazer uma arquibancada para mais 90 pessoas. Então eu acredito que até junho, agosto, nós vamos ter 2. Mas é bem provável que no meio do ano em diante a gente abre o terceiro culto. E agora me conta, essa circulação de pessoas aqui, né, fez com que a igreja conte com um número muito expressivo de membros fiéis, né, que estão aqui sempre, mas me chama a atenção o número de voluntários, que são aqueles que dispõem do seu tempo para servir. Nós entendemos, e como nós estamos falando na semana da Páscoa, nós temos aí algo tão especial para o cristianismo. Não é só o pão e o vinho, se trata também da bacia e da toalha. Então esse pessoal que chega, eles têm uma experiência tão forte com Jesus que eles pensam assim, o mínimo que eu posso fazer é servir. Então não se trata apenas de membrar, trata-se de pertencer. Verdade Igreja não é um clube social. Verdade Igreja não é um lugar para ir ou para estar, é um lugar para pertencer. Então esse senso de pertencimento faz com que eles queiram pegar a bacia e a toalha. Hoje ainda somos em 300 voluntários. Eu acredito que daqui a 45 dias já vá para uns 400, porque a gente tem toda uma programação de crescimento até com os voluntários, de ensino, tem toda uma estrutura por trás de tudo isso que ninguém vê. Mas nós temos um trilho, nós temos uma escalada. E quando o pastor fala sobre essa escalada, o que seria isso, pastor? Então, dentro do nosso organograma, nós temos uma escalada. Então são 3 estágios, conhecendo, crescendo e centrado na verdade. Deixa eu ilustrar de uma maneira melhor. Quando as pessoas vêm para a igreja, elas querem Jesus, só que elas colocam Jesus no banco de trás. Então elas entram, elas vão tendo experiência, aí chega um momento que elas têm mais confiança, tu não precisa mais convidar elas para virem, elas já sabem que tem aqui. Então elas colocam Jesus no banco do lado, ela não está mais conhecendo, agora ela está crescendo na verdade. Só que daí
ela já fez o imersão, identidade, ela já está em 1 ano, 2 anos na igreja e ela está indo para o 3º estágio, que é o centrado. Então, como pastor, eu quero levar cada membro ao estágio de centrado, na verdade. Tá, mas daí chega no topo, acabou? Não. Quando chega no centrado, Jesus assumiu o volante da tua vida. Aí ele vai te ajudar a pegar o teu carro e encher de gente para trazer para cá. Porque o ápice de um cristão maduro não é o que ele recebe, mas o que ele entrega. E essa é a ideia, essa é a nossa cultura, esse é o nosso DNA. E agora uma curiosidade minha, acredito, de quem está acompanhando a gente, vendo essa estrutura, como faz para manter tudo isso organizado com essa excelência, pastor? Ju, eu aprendi que ninguém faz nada grande sozinho. Então, além desse corpo de voluntários, além das equipes, né, nós temos uma matriz 4x4. Nessa matriz a gente trabalha as crianças, adolescente, jovem e adulto. E dentro dessa matriz nós temos a base apoio, que é a base que trabalha com a mão de obra. Arrumar a cadeira, tirar lixo, tudo isso a gente faz, ninguém percebe, mas tem a base apoio. É aquela galera que não quer ser vista, entendeu? Eles não querem aparecer na foto. Nós temos a base celebração. Lembra de uma cerimonialista de um casamento? A base celebração cuida da cerimônia, jogo de luz, iluminação, foto, imagem, rede social. Nós temos a base ensino, que vem com um trilho, trazendo toda uma edificação para essa grande estrutura. E nós temos a base alcance. O que é a base alcance? O nome já diz, né? Alcança quem? Ju, como um cara que veio de um contexto pobre, eu entendo e a Bíblia me ensina que evangelho é cuidar do pobre, da viúva, do estrangeiro e do órfão. Então, como pastor e como cristão, nós olhamos para essas 4 esferas. A base alcance, ela deu luz à Associação Ágape. A Associação Ágape tem diversos ministérios ou projetos que não contam com recursos públicos, mas privados. É interessante enfatizar, porque nada que a gente faz aqui tem benefício político. Pelo contrário, são tudo doações de pessoas, mercados da cidade, empresários. Então, dentro dessa Associação Ágape, nós temos o Mercado Solidário, que nós somos um dos pioneiros aqui na região do Paraná. É algo que eu busquei em Santa Catarina e busquei nos Estados Unidos. Aí nós temos o Happy Day. Uma vez por mês a gente faz uma festa de aniversário para uma criança que não tem condições. Isso foi algo que eu vivi na minha infância. Eu sonhei em ter uma festa. Hoje nós podemos providenciar essa festa de aniversário. Nós temos alfabetização, temos corte de cabelo. Na parte da manhã, enquanto eu mexia no meu transplante, o doutor chegou para mim e falou assim: quando que a gente vai poder fazer um trabalho social com a minha mão de obra? Eu falei, vamos amadurecer. Temos dentista também, dentistas na igreja que oferecem também esse auxílio. Então, são várias as áreas que o nosso social alcança dentro da cidade. Fora a roupa, nós temos um bazar solidário. Ju, eu acredito que são mais de 500 ou 700 pessoas assistidas por mês. Fora Natal, Dia das Crianças e pessoas aleatórias que o tempo todo estão batendo na nossa porta. Dentro desse aspecto social, inclusive a gente teve um tempo atrás aqui a visita do prefeito, e eu quero te dizer o que eu falei para ele, e eu falo para todo mundo em alto bom som. Verdade Igreja, ela está nessa cidade com um único propósito: servir a cidade. E nós estamos vivendo uma nova série de mensagens, pastor. Me conta um pouco sobre essa temática e o porquê da escolha dela. Então, o que a gente acredita? Que igreja forte é família forte. Então, a minha ideia é trazer para dentro do contexto familiar o que eles vivem aqui. Por exemplo, você não deve buscar Deus só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta. Olha, como seria legal se a sua filha, que vê você abrindo a Bíblia ou o aplicativo na igreja, visse também você abrindo o aplicativo ou a Bíblia em casa.
Imagina como seria legal se você orasse na refeição agradecendo: Deus, obrigado por esse alimento. Imagina como seria legal se diante de uma necessidade você não esperasse o domingo para fazer o teu pedido a Deus, mas pedisse no chão do teu quarto, com os joelhos dobrados. Então a minha ideia como pastor, Ju, é levar as famílias a uma dependência dele e não minha. Por quê? Porque eu não sou Cristo. Eu sou um pastor normal que também precisa buscar e que faço da minha casa um pedaço do céu. A verdade é que essa igreja é uma extensão da minha casa. O meu desejo é que essa igreja venha a ser também uma extensão da tua casa. E que quando a gente se reúne, o céu desce. Só que o céu não tem que descer aqui, tem que descer nas casas, nas famílias. Eles precisam trazer para cá o que eles vivem lá. Então essa é a ideia dessa série de mensagens, Família do Reino. O reino começa em casa. E recentemente nós tivemos cerca de 70 pessoas se batizando aqui, né, na Verdade Igreja. O que esse momento representa, pastor? Principalmente para você como líder da igreja. Para nós é uma alegria. Eu aprendi com uma pastora, isso há mais de 15 anos atrás, que o novo, esse fruto novo é o oxigênio da igreja. Então, a morte do velho homem. São pessoas dizendo: é isso que eu quero para a minha vida. Então é toda uma desestrutura de sistema de crença, de religiosidade, de opressão, de medo. São pessoas que estão dizendo: eu quero Jesus, eu estou esperando a sua volta e eu estou pronta para servir. É claro, se você notou, tem uma frase aqui na nossa parede que diz: proibido a permanência de pessoas perfeitas. Não são perfeitas essas pessoas, mas elas estão dentro de um processo de querer ser perfeitos. Quando a gente fala sobre perfeição, eu estou falando sobre maturidade. A Bíblia usa a palavra perfeito, mas quer dizer maduro. Então todas essas pessoas estão dizendo: olha, nós queremos mais, nós queremos Jesus. E nós tivemos aí, né, agora esse número bem expressivo, e a nossa expectativa é um número muito maior para o final do ano, porque tem vindo muitas pessoas até das regiões vizinhas, Renascença, Manfrinópolis, Dois Vizinhos, Marmeleiro, todas as regiões aqui, Lindoeste. Tem um casal que vem de Lindoeste para cá, vem no culto da manhã. O pessoal do interior da agricultura, que cuida de vaca e tem que estar ali o tempo todo, eles vêm no culto da manhã e é muito lindo. Ju, a glória é de Deus, mas a alegria de ver tudo isso é nossa também. E já falando sobre expectativas, como o pastor idealiza a Verdade Igreja daqui 10 anos? Quando a gente fala do futuro, nós temos uma maneira bem carinhosa de falar sobre a foto do futuro. Deus nos mostrou a foto do futuro e a gente está correndo para lá. Então daqui a 10 anos, eu até coloquei 3 tópicos aqui que eu acho que vai ficar bem mais prático, pontual. Então a gente espera continuar sendo uma igreja exponencial, uma igreja em multiplicação, porque tudo que é saudável cresce. Nós também queremos uma igreja que conservou a sua cultura de honra, a sua cultura de amor, a cultura da bacia, do vinho e do pão. E um terceiro ponto, nós também queremos manter a nossa relevância profética e a nossa influência geracional. Em miúdos, nós queremos a consolidação de tudo que Deus está fazendo. E dentro da Verdade Igreja, nós temos uma filosofia ou um conceito muito lindo. Nós queremos terminar bem. Então o meu sonho como pastor e o da pastora é a gente poder terminar como Paulo, combati o bom combate e guardei a minha fé. Por quê, Ju? A gente vê tantos pastores se perdendo com o brilho do ouro, com o brilho dos holofotes. A gente vê tantos pastores perdendo os filhos nesse processo. Então, quando a gente fala sobre família, quando a gente fala sobre a foto futuro, eu olho para a igreja
não está no script. Mais do que a igreja, a minha foto do futuro é eu e a minha esposa no motorhome, curtindo a aurora boreal, sabendo que a igreja está com seus sucessores, porque sucesso sem sucessor não é sucesso. Então nós criamos ou melhor, existe um organismo vivo aqui de sucessão. Por quê? Porque a igreja não é minha. Eu não sei quanto tempo a gente tem de vida. Eu entendi que nós não temos o controle, nem garantia e nem certeza. Então tudo que nós temos feito nessa cidade é para durar e durar sem eu e sem a minha casa, entendendo que o Senhor é o dono desse lugar. Então a nossa perspectiva de futuro é uma igreja saudável, que ama essa cidade. Pastor, agora nós estamos finalizando a nossa entrevista e é uma semana de Páscoa, é uma semana em que as pessoas ainda, de certo modo, confundem o verdadeiro sentido. E eu acho que nada melhor que o pastor para estar aqui e transmitir uma mensagem para quem está em casa, uma mensagem para esse momento tão especial que a gente vive. Páscoa não é ovos, coelhinho, e tudo isso é bom. É tão bom que Salomão vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo. Claro que isso não se replica a chocolate, né? Páscoa é um evento, ou o evento mais importante do cristianismo. Ah, mas o mais importante é o nascimento. Pode ser também, só que o que seria de nós sem a ressurreição? A ressurreição é a nossa esperança. Então, eu quero resumir de uma maneira bem legal. Páscoa é nossa esperança. Páscoa significa passagem. Eu não quero entrar no termo original, em Êxodo, saída do povo do Egito, mas eu quero te trazer uma reflexão, e para você que nos assiste, da seguinte maneira: a cruz, ela está vazia, a manjedoura está vazia, mas o trono não está vazio. O nosso Redentor vive, Ele reina e Ele tem um propósito na tua vida. De alguma maneira você está assistindo esse programa. Eu quero dizer que Ele está voltando. E Ele não está voltando porque Ele precisa da terra. Ele está voltando porque Ele quer eu e você. Ele quer os amigos próximos dEle. Essa é a mensagem da Páscoa que eu quero deixar. Nosso Redentor vive. E era justamente para trazer essa mensagem que o programa Bem Juliana tem esse intuito também de trazer a palavra de Deus sempre, né, que possível. E nós tivemos a alegria, a grata satisfação do pastor ter aceitado o nosso convite para essa entrevista nesse momento tão importante, tão especial. E que bom a gente poder contar um pouco sobre a história, sobre os valores da Verdade Igreja. E fica aqui o meu agradecimento, pastor, e o que vocês precisarem também, a gente está sempre à disposição. Ju, obrigado, tá? Obrigado a equipe também. Quero agradecer a minha família, né, que minha esposa, meus filhos, a Deus, né, acima de tudo. Mas Ju, eu aprendi que quando um líder erra, ele tem que olhar no espelho. E quando ele acerta, ele tem que olhar pela janela. Então eu quero aproveitar para dizer obrigado a cada voluntário, obrigado a cada um que pega a bacia e a toalha. Obrigado porque tudo isso está acontecendo com a mão de Deus e com as suas mãos também. E se por acaso você que assiste quiser estender a tua mão, pegar a bacia e a toalha, eu convido você a fazer uma visita. Nossas celebrações acontecem todos os domingos, 9h30 da manhã e às 19 horas. Você vai encontrar um cara descontraído, informal, tomando chimarrão e que chora muito e que ama a Deus e a sua casa. Obrigado, Ju. A gente volta já com a programação do Bem Juliana. Não saia daí de jeito nenhum.